São 17 horas. Greve à vista. O Sindicato dos Professores avisa que associados estão a ser preparados para a paralisação geral nos próximos dias. Centrais sindicais dizem-se enganados pelo governo depois do anúncio de aumento de 5%. Analistas alertam para a subida generalizada do preço da cesta básica. O governo lança projeto Ungila, avaliado em mais de 200 milhões de dólares, com o objetivo de reforçar a capacidade financeira dos municípios. O especialista acusa o governo de querer abafar a realização de autarquias. O Orçamento Geral do Estado 2024 é inconsistente e desordenado. É uma conclusão da ADRA, OPSA e do Laboratório de Ciências Sociais da Universidade Católica. O ONG querem sociedade civil de olhos abertos na implementação dos programas públicos. Interclube e Petro de Luanda defrontam-se no pavilhão 28 de fevereiro no Unitel Basket, em jogo referente à terceira jornada da fase regular. A União Europeia disponibiliza mais de 8 milhões de dólares para o reforço da gestão das contas públicas. Olá, eu sou o Rui Orlando, a voz do Banco BIC. Sabia que o Banco BIC pode fazer muito mais por si? Mas não basta saber o seu nome, é preciso saber mais para o poderem ajudar em tudo o que precisa. É a altura de ir ao Banco BIC atualizar os seus dados, confirmar morada, telefone e outras informações. Não esqueça, vá ao Banco BIC e diga o que é feito de si. Banco BIC, crescemos juntos. Notícias com Carlos Tomé. O Sindicato Nacional de Professores avisa que estão mobilizados os associados para uma paralisação geral nos próximos dias. A advertência foi feita hoje pelo secretário-geral do Simprof, que se manifestou descontente com a medida do governo em aumentar em 5% o salário da função pública. Admar Ginguma acusa o governo de desonestidade por ter anunciado o aumento sem ter discutido com as centrais sindicais. Ficou decidido no dia 28 de dezembro que a discussão dos pontos do caderno fosse mais técnica. Então, criaram-se as equipas técnicas e no dia 10 de janeiro último, portanto, estamos a falar de 8 dias, essas equipas técnicas das 3 centrais e do governo reuniram-se. O primeiro ponto tem a ver exatamente com o reajuste salarial, como devem ter visto no tal posicionamento do governo. Nós, o movimento sindical, estamos a exigir um reajuste salarial na ordem dos 250%, mas o governo diz que só podia reajustar na ordem dos 5%. E nós, então, decidimos não continuar as negociações. Dissemos ali à equipa do governo que enquanto não nos apresentar uma contraproposta, nós não estávamos em condições de prosseguir com as negociações. Foi aí, então, que a reunião negocial do dia 10 de janeiro, o último, terminou. E nós estávamos à espera que o governo nos chamasse para nos apresentar uma contraproposta. E o que o governo fez? O governo foi fazer aquele anúncio ontem. Então decidimos começar a mobilizar os trabalhadores, cada sindicato mobilizar os seus trabalhadores para a greve geral. E para nós, o mês de janeiro é decisivo, no sentido de o governo nos apresentar uma contraproposta, não obstante ter feito aquele anúncio. O secretário-geral do Simprof chama ainda de manobra de distração o anúncio de pagamento de subsídio aos professores que atuam em zonas recônditas por ser um assunto já resolvido há um ano. A maneira como esse anúncio é feito é mesmo para distrair, para as pessoas se sentirem desmobilizadas. Os colegas sabem que existem outras zonas com características dos municípios catalogados como de tipo C e D, que não foram contempladas. E mesmo zonas que se encontram nos municípios do tipo A e B, que também têm as mesmas características. Nós precisamos reverter aquele trabalho que o MATE fez, no sentido de incluir essas zonas todas. Nós não queremos exclusão. Portanto, e o governo quer aplicar este diploma já a partir de março, sem olhar para essas outras zonas que também devem ser beneficiadas. Está lá no caderno das 3 centrais. Nós incluímos esse ponto exatamente para permitir uma discussão mais alargada com os outros departamentos ministeriais e incluir
as outras localidades do país que também são de difícil acesso, onde também há isolamento, para que os nossos colegas que aí estão também recebam o subsídio de instalação, o subsídio de renda de casa e o subsídio de isolamento. Sindicato de professores diz-se enganado pelo governo com o anúncio do aumento de 5%, quando esperava incremento de mais de 100%. E o aumento de 5% do salário na função pública aprovado ontem em Conselho de Ministros constitui ofensa aos trabalhadores. É a conclusão de analistas ouvidos hoje pelo Fórum Essencial. O governo justifica que a medida visa garantir dignidade aos funcionários públicos e agentes administrativos face à atual situação econômica do país. O economista e consultor econômico Fernando Heitor entende que o governo tem possibilidade para fazer ajustes acima de 5% e defende a redução dos encargos públicos com os políticos. Quem ganha 40 mil kwanzas, e 40 mil kwanzas é um salário razoável, a maior parte das pessoas empregadas domésticas, etc., ganham 40 mil, 50 mil kwanzas. Se o patrão dele entrar na jogada do governo, aumentar 5%, vai passar a ganhar mais 2 mil kwanzas. Isso é um abuso. Isto é uma ofensa aos trabalhadores. Seria melhor que o governo ficasse quieto, fica assim, pronto. Mas há condições, sim senhor. Há condições. Eu, Fernando Heitor, sei quais são as condições. Que há condições financeiras. Nossa, talvez não haja tantas condições econômicas, mas condições financeiras há, sim senhor. Façam as contas. Jesus Cristo, façam as contas. E se você diminuir, reduzir as despesas com viagens, se você diminuir as mordomias daqueles que ganham alto, muito salário, dos PCAs, dos administradores de empresas públicas, dos administradores de bancos, de ministros, despesas de representação, por exemplo. Se você tirar daí esse dinheiro excessivo, manter o subsídio, mas não tão alto, pode encontrar dinheiro para distribuir melhor. O economista Manuel Fernandes considera ofensivo o aumento anunciado pelo governo e acrescenta ser necessária a elaboração de políticas macroeconómicas para se devolver o poder de compra aos funcionários públicos. Penso que isto tem um insulto à dignidade das famílias angolanas, na medida em que o bem-estar das famílias angolanas deve ser devolvida por dois fatores principais. A reposição da capacidade de compra através do ajuste salarial, corroído pela depreciação da moeda, e por outra também um conjunto de medidas macroeconómicas que têm que concorrer para a estabilização monetária e cambial, bem como também estabilizar o aumento vertiginoso de preço, ou seja, não haver subidas constantes dos bens de primeira necessidade, daquilo que faz parte da cesta básica dos cidadãos, não só. O analista social Paulo Brijonev nega que a medida vá garantir maior dignidade aos trabalhadores e prevê um aumento generalizado dos principais produtos da cesta básica nos próximos dias. Nós entendemos efetivamente que há dificuldades financeiras, orçamentais, de fonte de financiamento para a economia nacional, okay? O governo, se calhar, no momento, não tem capacidade para fazer ajustes salariais, isso é verdade, e por isso é que, se calhar, terá feito em 5%. Todavia, nós precisamos de políticas mais concentradas, ou seja, o poder, a devolução do poder de compra ao funcionário, ao cidadão, tem de ser consequência de um conjunto de políticas micro e macroeconômicas, não é verdade, que o governo deve executar. Olha, esse aumento, essa reserva em 5%, não vai resolver essa questão, e porque vai ocorrer o que temos estado a verificar até agora, que é efetivamente um nível muito alto de inflação e um nível muito alto de especulação de preços. Olha, nós nem sequer conseguimos controlar aqueles bens essenciais, aqueles bens da cesta básica, e, portanto, isso é uma política, não diria vazia, mas uma política não sustentada. Analistas discordam do governo, que defende que aumento de 5% sobre o salário dos funcionários públicos poderá devolver o poder de compra aos angolanos. O governo lançou hoje o projeto denominado UNGILA, financiado pelo Banco Mundial, orçado em mais de 200 milhões de dólares, com vista a reforçar a capacidade financeira dos municípios. O ministro da Administração do Território anunciou que a licença de construção e de exploração de minérios passam doravante a ser responsabilidade dos municípios. Dionísio da Fonseca afirmou que o UNGILA é um projeto que visa igualmente reforçar
à descentralização administrativa e financeira. O caminho para melhor servir o cidadão é o que se pretende com este projeto, que visa promover uma gestão mais eficiente e sustentável das circunscrições territoriais municipais por via do reforço das competências dos órgãos de gestão pública municipal em 4 dimensões. A primeira delas é a do reforço da capacidade financeira dos municípios e neste domínio importa realçar que o Executivo tem em marcha o processo de reforço da desconcentração administrativa e financeira, o qual se concretiza, entre outros instrumentos, através do processo de transferência de competências dos órgãos centrais da administração do Estado para os órgãos locais. Quem não vê com bons olhos o lançamento do projeto Undjila é o especialista em políticas públicas David Kissadila. O especialista acredita que com o lançamento do projeto o governo quer abafar a realização das eleições autárquicas. É preciso vermos que o governo do MPLA está a desviar, portanto, aquilo que era de facto a necessidade da realização das autarquias em Angola. Porque quando ele assume deste projeto que é o Undjila para descentralização e desconcentração da administração do Estado para a transferência das competências do órgão central para os municípios, está a conferir determinados poderes de forma, portanto, administrativa. Este projeto vai para até 2027, quer dizer que vai justamente fazer com que as autarquias não ocorram neste período, enquanto que a lei das autarquias, o pacote de legislação sobre as autarquias, só faltava aprovar uma lei. O que se queria aqui é que houvesse eleições onde a população escolhe as pessoas que podiam estar em condições de governar ou de administrar as suas localidades. Mas não é isso que está a ocorrer. David Kissadila, especialista em políticas públicas, o governo lança o projeto Undjila. O programa foi financiado pelo Banco Mundial com mais de 200 milhões de dólares e é justificado com a necessidade de reforçar a capacidade financeira dos municípios. As organizações não governamentais, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, Observatório Político Social de Angola e o Laboratório de Ciências Sociais da Universidade Católica de Angola consideram o Orçamento Geral do Estado para 2024 incoerente e confuso. A conclusão vem expressa num estudo conjunto divulgado na terça-feira. No documento, as organizações recomendam ao Executivo mais rigor na criação de mecanismos para que o público monitorize a execução do orçamento. Nildo Vidal. As organizações não governamentais começaram por criticar as opções governamentais contidas no Orçamento Geral do Estado para 2024. O estudo ao qual deram o nome de Posicionamento Relativo à Proposta de OGE para 2024 detalha falhas, atropelos e várias incongruências que afetam a credibilidade do orçamento. Por exemplo, embora tenha sido apresentada a previsão da execução da receita e da despesa por natureza de 2023, o relatório de fundamentação do OGE 2024 apresenta somente um resumo da despesa por função, mas este é omisso quanto às estimativas de despesas em relação aos anos anteriores e quanto às projeções esperadas para os próximos anos, o que indica uma real falta de planificação que os documentos orientadores, como a Agenda 2050 e o PDN 2023-2027, não colmatam, lê-se no documento. Para as organizações, o OGE para 2024 não tem os pilares da credibilidade orçamental bem assentes, pois reveste-se de omissões e inúmeras contrariedades. O programa de expansão e modernização do sistema de ensino, de formação de quadros, de desenvolvimento integral da juventude e o integrado de desenvolvimento local e combate à pobreza são descritos no documento como planos concebidos de forma equivocada por não demonstrarem fundamentos nítidos. Os investigadores lembram ainda que o Tribunal de Contas, enquanto instituição superior de auditoria, não dispõe de mecanismos formais através dos quais se pode fazer sugestões e serem incluídas num programa de auditoria
ou fazerem contribuições para as investigações, nomeadamente na qualidade de inquiridos ou testemunhas. Por isso mesmo, os autores do estudo acreditam que Angola continuará a correr sérios riscos de voltar a figurar na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI. Apontam que o caso da exoneração de Zalgina Gamboa como o ilustrativo de como a denúncia de incumprimentos de boas práticas relativas à prestação de contas sobre o OGE, nomeadamente a nível das diferenças não explicadas entre as operações de crédito e os relatórios do Tesouro, não é algo que seja bem acolhido. Os investigadores apelam no documento ao Executivo e à Assembleia Nacional a revitalização do funcionamento de espaços de diálogo e concertação sobre os orçamentos públicos com a participação de todas as pessoas, principalmente as de comunidades marginalizadas, para contribuírem para o debate, independentemente do nível académico, da opção político-partidária e da condição social e econômica. Quanto à fiscalização orçamental, consideram que o exercício no país ainda é fraco, tanto na fase da elaboração dos orçamentos públicos como na fase da execução. A ADRA, OPSA, Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Católica de Angola, consideram o GE 2024 incoerente e confuso e apelam a todos os órgãos responsáveis pela fiscalização orçamental e a sociedade civil para que sejam priorizadas as ações de inspeção da execução de orçamentos públicos, com destaque para a monitorização da implementação de programas públicos. No desporto, foi hoje aberta a segunda jornada da fase de grupos do Campeonato Africano das Nações na Costa de Marfim. No jogo da abertura, as duas Guinés, Bissau e Equatorial, defrontaram-se. A Guiné-Bissau perdeu por 4-2. Às 18 horas, a anfitriã, Costa de Marfim, defronta a Nigéria. No último jogo do dia, às 21 horas, o Egito mede forças diante do Ghana. E no Nacional Masculino de Basquetebol, o Interclube e Petro de Luanda protagonizam logo mais o jogo da jornada. As duas equipas batem-se no pavilhão 28 de fevereiro. No lançamento do jogo, o técnico brasileiro José Neto, que orienta o Petro de Luanda, criticou as condições técnicas do espaço e sugeriu que o jogo entre as duas formações fosse disputado num recinto de maior qualidade. Isso a gente já está a enfrentar sempre, né? Também desde que cheguei, são jogos contra o Inter, estão a ser lá no Campo dos Bombeiros. Eu acho que isso é uma pena, né? Eu acho que pelo basquete, né? Pelo país, até pelas duas equipas, né? O quanto estão a investir. Eu acho que poderia ser num campo maior, onde pudessem mais adeptos, tanto do Petro quanto do Inter, poderem estar no local para ver o jogo. O campo, por ser um campo pequeno, já não possibilita isso. Então, como nós não temos muitos jogos durante a época, como chamam aqui, né, esses jogos de cartaz, é uma pena que seja lá, né, para que essas duas equipas possam se apresentar para mais gente, um público maior, e até as dimensões do campo mesmo, né? Ali já há muito tempo a gente vem falando isso, é muito perigoso ali, aquela tabela a FIBA já nem fabrica mais aquele tipo de tabela, que está muito próximo à linha. E a última vez que nós jogamos agora com a Akira, os dois primeiros ataques, os dois jogadores nossos no contra-ataque se chocaram contra a tabela, que está muito próxima à linha, isso é muito perigoso. E então acho que para o basquete do país, por aquilo que representa o basquete angolano, um jogo como esse poderia ser num campo como a Cidadela, num campo como a Arena, né, onde pudesse mais ter mais público, e assim acho que ia ser melhor para o basquete do país. Petro de Luanda Interclube jogam para o destaque da jornada 3 da fase regular do Unitel Basket. A terminar, perto de 8 milhões de dólares foram disponibilizados para o reforço de sistemas de gestão das finanças públicas e da fiscalização orçamental dos países africanos de língua oficial portuguesa. O dinheiro vem da União Europeia por meio do programa regional PALOP-TL para a governação econômica, que arrancou hoje para a terceira fase. A iniciativa vai continuar a ser aplicada pelo escritório de Cabo Verde do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD e conta com os 6 países lusófonos beneficiários, entre os quais Angola.
Essencial e Informação às 17 destacamos: greve à vista. Sindicato de Professores avisa que associados estão a ser preparados para a paralisação geral nos próximos dias. Centrais sindicais dizem-se enganadas pelo governo depois do anúncio de aumento de 5%. Analistas alertam para a subida generalizada do preço da cesta básica. O governo lança projeto Ungila, avaliado em mais de 200 milhões de dólares, com o objetivo de reforçar a capacidade financeira dos municípios. O especialista acusa o governo de querer abafar a realização das autarquias. O Orçamento Geral do Estado 2024 é inconsistente e desordenado. É uma conclusão da ADRA, OPSA e do Laboratório de Ciências Sociais da Universidade Católica. ONG querem sociedade civil de olhos abertos na implementação dos programas públicos. O Interclube e Petro de Luanda defrontam-se no pavilhão 28 de fevereiro do Unitel Basket, em jogo referente à terceira jornada da fase regular. A União Europeia disponibiliza mais de 8 milhões de dólares para o reforço da gestão das contas públicas.